todos e todas. Meu nome é Thiago Ivi Rubini. O trabalho que eu trouxe para a gente discutir se chama Arte em Rede como Corpo Coletivo, Moradas e Ocupações Digitais. Mas antes da apresentação, eu gostaria de cumprimentar os colegas e as colegas que também estão apresentando o trabalho, agradecer a ANPAP pela oportunidade de estar aqui e parabenizar a organização pelo evento. Eu participo do CAT e do GIP, que são dois grupos de pesquisa em arte e tecnologia na Unesp, né? O trabalho fala sobre a NetArt do começo dos anos 90 e 2000, para a gente entender melhor como se deu esse contexto em que a gente constantemente alimenta algum banco de dados com informações nossas. Então, eu vou comentar bastante a ação de usuários nesse primeiro momento da internet. Os processos que eu vou comentar aqui têm muito a ver com a ação dos usuários e dos recursos linguísticos dessa forma de expressão, que é o site pessoal e outras formas de criar redes através desses serviços incipientes da internet. Eu abro o texto falando desse relatório da Google sobre a quarentena entre os meses de abril e maio e as informações sobre isolamento social e por onde as pessoas circularam nesse momento, etc., que foram providenciadas por usuários que concordaram participar de outros serviços de geolocalização da Google. Então, a ideia é pensar como que a gente foi construindo esse espaço, como esse espaço, na verdade, foi sendo construído por muitos atores numa rede das tecnologias digitais, em que as informações pessoais contam tanto e tem a ver com o desenvolvimento dessas tecnologias. Uma das formas de ver isso é chamar esse conjunto heterogêneo de expressões da internet como uma fanzinização da internet, que é como o artista Gustavo Romano, que é um artista da Argentina, chama os trabalhos de net art que aparecem na antologia do Brian McKerney, que é um processo que eu também comento no texto, né? Os fanzines têm essas características de ter uma linguagem muito informal, de ter baixo custo, de ter alguma posição política muito crítica, né, e de, ao mesmo tempo providenciar algum tipo de informação. Bom, o GeoCities foi um serviço de internet muito popular nesse primeiro momento da internet. Foi fundado em 95 e encerrado em 2009. Chegou a ser o terceiro site mais visitado da internet, hospedou 38 milhões de sites feitos por usuários e acabou sendo vendido por um preço muito alto para a Yahoo, o que mostra essa tendência nessa época já de valorizar de uma forma ou outra o conteúdo feito por usuários ou de perceber o valor que isso tem, né? A Olia Lialina e Dragan Spenshid são net artistas que têm vários trabalhos nessa linguagem, nesse formato, e que tem esse projeto chamado One Terabyte of the Kilobyte Age, em que eles lidam com um arquivo de sites feitos para o GeoCities, né, que foi recuperado por um time de ativistas, um ano depois do serviço ser encerrado. E nesse projeto, esses dois artistas investigam os usos de código, como se deu a sociabilidade, como os usuários usavam recursos linguísticos e outras características desse contexto do GeoCities. Por exemplo, uma linguagem muito informal, que tem um senso de humor e que ao mesmo tempo tem um posicionamento político e cultural, mesmo que seja muito incipiente, né? E também fala sobre usos de recursos recorrentes, como esses fundos de tela com espaço sideral. Eles citam em alguns textos que escrevem sobre esse assunto como esse fundo de tela é importante para essa época. Também comentam esse uso da ideia de que o site está em construção, para comentar que a internet está sempre em construção, o que acabou colocando essa expressão meio em desuso, né? Porque não faz sentido dizer que um site está
em construção, se é o que se espera dele, né? Dificilmente um site vai estar concluído, digamos. Outro processo que lida muito com essa linguagem informal, com essa linguagem dos usuários, que reflete as vontades e as condições das pessoas, isso aparece também na NetArt Latino Database, organizada pelo Brian McKerney, que é um artista uruguaio, e é uma oportunidade para a gente pensar as condições que a América Latina teve de fazer trabalhos nesse sentido, trabalhos artísticos, né? E tem uma ideia bastante interessante que aparece nessa discussão proposta pelo Brian McKerney, que é que o low-tech na América Latina, ele tem a ver com a gente fazer o máximo com os poucos recursos, com o pouco acesso que a gente tem à internet. E o low-tech no hemisfério norte é mais resultado de uma saturação de recursos, né? E acho bastante interessante pensar nas nossas especificidades dentro da arte da tecnologia, então eu acredito que essa seja uma boa forma. Esses artistas que aparecem aqui são parte dessa antologia organizada pelo Brian McKerney e são artistas conhecidos no nosso contexto brasileiro e latino que eu achei que valeu a pena de trazer para a apresentação. O último processo que eu comento é o FloodNet, que foi uma aplicação em Java feita por esse grupo Electronic Disturbance Theater, liderado pelo Ricardo Domingues. Esse projeto, esse processo, ele tem essa aplicação que tem uma função de sobrecarregar servidores. Então, esse grupo convocava pessoas em diversas listas de discussão, principalmente listas que tinham a ver com zapatismo, né, que foi um contexto com o qual o Ricardo Domingues interagiu muito. Esse trabalho surgiu como uma vontade de responder a certas negligências do governo federal do México e de cumplicidades políticas por trás de uma chacina que aconteceu contra pessoas indígenas do estado de Chiapas, no México, de que eu falo com mais cuidado no artigo, de uma maneira mais detalhada. E isso fez com que esse grupo quisesse demonstrar uma insatisfação fazendo um uso poético também de retorno de erros de log. Esses erros são aqueles que aparecem quando a gente entra num endereço errado de um certo site, de um certo portal, né? Aparece, tal página não foi encontrada nesse servidor. O que esse trabalho podia fazer também era permitir com que a gente tivesse um retorno de erro de log que dissesse, por exemplo, direitos humanos não encontrados nesse servidor, justiça não encontrada nesse servidor, e assim por diante, nessa interface que foi feita pela Carmen Kasich, desse grupo, né, do EDT. Tem 2 episódios que eu falo no texto que são interessantes, que tem a ver com esse trabalho. Nesse primeiro que aconteceu no Ars Eletrônica, que é o encontro de arte e tecnologia, teve inclusive a interferência do Pentágono, né, mas eu acho mais interessante falar aqui, para não extrapolar muito tempo, só sobre o Deportation Class, que foi um ato de desobediência civil online organizado por ativistas que emprestaram a ferramenta do grupo, né, pediram a ferramenta do grupo, que cedeu para esse protesto contra o fato de que a Lufthansa, a companhia aérea, reservava assentos nos voos para o governo da Alemanha deportar imigrantes, né? Esse protesto aconteceu também no espaço físico da sede da Lufthansa, né? Mas teve um efeito muito interessante que foi o sucesso da ação. A Lufthansa acabou por não ter mais essa política de reservar assentos para deportação. E outra coisa interessante foi que esse ativista foi condenado numa primeira instância por causar danos para a Lufthansa, fazendo com que o público, com que as pessoas engajadas, que foram milhares de pessoas ao redor do mundo todo que participaram, fazendo com que essas pessoas sobrecarregassem o site da Lufthansa, né?
Isso, numa primeira instância, contou contra esse ativista, mas numa segunda contou a favor, porque ele foi absolvido dessas acusações, e o ato de fazer esse DDoS, esse ataque aos servidores, digamos, foi reconhecido pela corte alemã como uma forma legítima de fazer desobediência civil, né? Então, as conclusões são essas, de que os usuários são atores importantes do desenvolvimento tecnológico nessas redes de tecnologias digitais, né? Isso se mostra cada vez mais forte e teve esse começo, que também é muito interessante, e que a produção de conhecimento coletivo online é uma forma de corporalidade, presença e performatividade, desencadeando importantes efeitos materiais. Essas são as referências que eu usei para o trabalho. Agradeço e espero vê-los em breve.